Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors, Avenida Ipiranga 7110 e GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques. Vem rodada de final de semana aí do Campeonato Brasileiro. Vamos chegando aqui um pouquinho, tem a parada aí em função da Copa América. Olha, jogo em Salvador, jogaço. É um encontro de Renato e Roger, os dois últimos técnicos do Grêmio, né? E o Internacional pegando o Avaí aqui no estádio Beira-Rio. O Inter projetando, evidentemente, também aí somar mais 3 pontos na tabela de classificação. Confira aí os destaques do programa de hoje. Inter deve ter Zeca na lateral esquerda contra o Avaí. Guerreiro faz o último jogo antes da Copa América. Grêmio cheio de desfalques para o jogo contra o Bahia. Para tratarmos desse e outros assuntos comigo, Carlos Josias. Tranquilo? O animadíssimo. Entre dois ex-vice-presidentes da dupla Grenal, isso não é para qualquer um. Não é qualquer um, não. É muito vice? Não, é muito vice? Não é para qualquer um estar entre eles. Isso é motivo de muita honra, então. Motivo de muita honra. Aí, Luiz Fernando Zac também hoje no nosso Dois Toques. Bom, você nos acompanha nos canais 24 e 524 da NET. Para as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul, para o mundo, vamos ao vivo em todas as nossas plataformas digitais, nosso Twitter, hashtag RDC Dois Toques, nosso site www.rdctv.com.br, no YouTube, no Facebook, que você participa fazendo o programa conosco, né? Mandando a sua crítica, a sua pergunta e você acompanha aí a sua mensagem, os letters ficam passando e você confere aí a sua mensagem. Importante que você compartilhe nos seus grupos e peça para que seus amigos também compartilhem, afinal de contas, vamos completar agora no próximo dia 2, depois de amanhã, né? Apenas 11 meses no ar. Então é o início ainda da nossa RDC TV, uma emissora genuinamente gaúcha, focada nos assuntos do nosso estado, do Rio Grande do Sul, com produção totalmente local. Tem o nosso WhatsApp também para você mandar a sua mensagem, 51, código de área 998 15 9990. Agende aí e mande a sua mensagem. Nossos Dois Toques para cima, o Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é nossa área, Masal, 65 anos, nossa força é tradição, e GBOX, que é o seguro e proteção para a sua família. Olha, é mais de um século aí, né? O GBOX, uma instituição mais do que centenária, então mais do que nunca é o seguro e a proteção da sua família. Já diz o que é o GBOX, né, Josias? Uma instituição genuinamente gaúcha aí, que é um orgulho para todos nós gaúchos. Com certeza. Bom, o Internacional, que tem feito aí, sempre utilizando a força do estádio Beira-Rio, enfrenta no próximo domingo um time em zona de rebaixamento, é o Avaí. Quem nos traz as informações do Inter sobre esse jogo é o repórter Pedro Oliveira. Agora a Copa do Brasil fica para depois da parada da Copa América e o foco volta para o Brasileirão. Ainda continua isso, né? O caminho segue, nosso objetivo está no caminho certo e espero que tudo dê certo no final do ano. Agora temos 3 jogos pela frente e a domingo tem um jogo importantíssimo lá no Beira-Rio, onde a gente precisa dos 3 pontos para continuar subindo na tabela do Brasileirão. Este Avaí que ainda não venceu no Campeonato Brasileiro. São 6 jogos, 3 derrotas e 3 empates. Mesmo assim, Odair Hellmann vai mandar força máxima. O time deve ter Lomba no gol, Zeca na direita, Cuesta e Emerson Santos na zaga e o Wendel na esquerda. Lindoso e Edenilson os volantes, Nico Lopes, D'Alessandro e Nonato no meio de campo e Paulo Guerreiro no ataque. Essa confiança, meu, e esse abraço, e essa força desse time, a força de vocês lá dentro, esse time forte do jeito que tá, não vamos deixar cair. Nós temos 3 no Brasileiro agora, para nós fechar bem, fechar lá em cima. É onde é o nosso nível, é onde a gente merece, é onde a gente está fazendo dentro, aqui dentro, não na papagaiada da boca. De fato, vocês estão fazendo por merecer. Só que em 2 dessas próximas 3 partidas, o Inter vai ter desfalque. E não é de qualquer um, é de Paulo Guerreiro, atacante que foi convocado pela seleção peruana e vai perder os jogos contra Vasco e Bahia. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir coisas maiores ainda do que a gente vem fazendo. Então eu queria falar isso aqui bem claro, porque nós merecemos, cara. Não é uma questão de nós podemos chegar, não, nós já estamos fazendo por onde, cara. Nós já, vamos colocar isso no nosso coração, já estamos fazendo por onde, a gente já paga um preço caro de preparação, a gente tem um ambiente sensacional. Então, cara, vamos gerar isso aqui dentro. Sem Guerreiro, mas com Rafael Sobis, que o Colorado quer aproveitar a boa fase para se manter bem no Campeonato Brasileiro até a parada da Copa América.
Pois é, tá aí, a gente está analisando aí, o Josias está comentando com o Darcy, viu? Está entre dois vice-presidentes de futebol, dá nisso. Bom, mas o Internacional confirmando, né? O Wendel ontem esteve lesionado, tinha a possibilidade, inclusive, do Zeca atuar, e aí na sua verdadeira posição, na origem, né, Carlos Josias e Darcy, e voltar a ser como lateral esquerdo, que é a sua posição de origem, que nunca acabou acontecendo do Internacional. Mas é um jogo para 3 pontos, né, Luiz Fernando Zeca? Não tem como desperdiçar esses 3 pontos aí. É jogo de Campeonato Brasileiro. Claro que é favorito, claro que tem todas as condições de vencer, joga em casa, onde o Internacional tem, historicamente, nesses 2 últimos anos, um aproveitamento muito bom dos jogos em casa, mas é Campeonato Brasileiro. Aqui um pouco tem essas surpresinhas, né? Eu acho que, penso que... O que tem feito com que o Internacional tenha condições de ter um bom desempenho nas competições é saber dos seus limites, é saber do seu tamanho, né? Então, ainda o Odair e o grupo sabem que é um time em formação, é um time que está evoluindo, não tem a menor dúvida disso, mas ainda é um time que não está pronto. Não tem um padrão já super estabelecido, está melhor. Passa um tempo, mês a mês, o Internacional hoje está consolidando esse padrão. Então, tem que ter todo cuidado, é pouco, é jogo de... A tendência é 3 pontos, mas abra um olho, né? Porque esse time do Avaí empatou com o Grêmio. O Grêmio estava com um time... Não, mas lá em Santa Catarina. Mas é um time que mostrou qualidade. Em alguns jogos não venceu ainda, mas empatou 3 partidas. E acho que talvez, não sei, o Douglas já está de volta, não sei se sai jogando. Mas... Não, o Douglas ainda não. O Douglas ainda não está em condições físicas. Mas ele já jogou, na última já jogou um pouco, mas está no banco. São jogadores experientes. Eu só queria fazer uma pequena observação, Cadu, eu não concordo. Quando tu divulga assim, o próprio Internacional, a TV Inter divulga as imagens de vestiário, o treinador falando, os jogadores falando. Eu acho que coisas que são de intimidade de vestiário, não tem absolutamente nada ali que... Mas não se mostra, eu acho que isso não se mostra. Não se mostra porque... Mas esse aí não é o... Acho que não é a intimidade do vestiário. Não, mas é a fala. É mostrar, passar para o torcedor. Isso é uma característica tanto da TV Inter como da TV Grêmio, exatamente mostrar, né, a união do grupo, a motivação do grupo... Antes do jogo, pós-jogo. Eu sei, mas às vezes tu interpreta... Eu sei que tu, como ex-vice-presidente de futebol, tu proibiria isso, então, se tivesse... Não proibiria, não deixaria fazer. É diferente. Olha, eu concordo. Proibir quando... Eu concordo em gênero e grau contigo. Eu acho que... E o próprio jogador... Não gosta? Não gosta. O jogador não gosta. Vestiário é uma coisa sagrada. Eles respeitam demais e exigem respeito. Qualquer coisa que dê errado, a gente sabe, por causa de uma coisinha que para qualquer pessoa pode ser algo absolutamente bobo, para eles deu uma importância grande. Se entrar um cara um dia no vestiário que nunca entrou e eles perderem um jogo, aquele cara pode escrever, ele não entra mais no vestiário. Pé frio? Pé frio. E sabe, assim, tem uma série de coisas que eu não consigo também gostar muito disso. Porque assim, José, ele foge da sua característica, porque geralmente o jogador, né, nesta hora, ele fala palavrão, a linguagem deles. Mas se está a TV, tu já não pode, então tu já não é o... Há dois locais num estádio de futebol que eu defendo plenamente esta clausura. É o vestiário e a sala de imprensa. São 2 locais, e as salas de imprensa, eu não sei como é que estão agora, mas era muito frequentado. Agora não é mais sala de imprensa, agora é zona mista, né, Darcy? No nosso tempo era sala de imprensa, agora é zona mista. É a mesma coisa. Mas é a hora da entrevista coletiva, lá quando os caras ficam batendo palma, não tem que estar lá conselheiro, torcedor, não. Lá é o momento da intimidade do repórter. Claro. Para ele poder trabalhar sem constrangimento, vai gostar da presença de terceiros na sala de imprensa, quem é inseguro, quem não tem competência, vai querer fazer isso aí. No vestiário, quando tu mostra o vestiário, é de uma insegurança absoluta. Eu vendo esse tipo de depoimento do professor Odair, eu me lembro imediatamente... Teve no Grêmio também, vou deixar só para não... Não, mas exatamente... Dos dois? Não, eu estou dizendo... também, e eu também não gostei. Eu estou dizendo que eu citei os dois, aquele momento da intimidade, aquele negócio de ficar aplaudindo. Nessa última entrevista, o Renato deu uma resposta, os caras falaram, todo mundo, rindo de quê, meu filho? Não é um lugar de pergunta e resposta, não é um lugar de piada. Então, isso aí é o momento Joel Santana. Esse momento aí é o momento Joel Santana.
É quando tu não mostra na parte tática, na parte de evolução, nada. Tu só vai no folclore, na mobilização, e aí tu deturpa, Darcy, às vezes, o conceito sobre o profissional. Exatamente. Tu diz, bom, esse profissional é só motivador. Não, ele teve todo um processo antes disso, processo tático, trabalhou a parte tática, a parte técnica do jogador, para depois, no final, aquela parte emocional. Mas o que vem para a rua é a parte emocional, aí há de se dizer, não, ele é só mobilizador, porque ele só mobiliza, ele é só motivador. Eu quero um tático. Então, são coisas íntimas do clube, do mas grupo. O objetivo, e acho que o José pegou muito bem. Mas o objetivo disso o jogador não gosta. O jogador não mas gosta. Se o jogador não gostasse, o jogador até reclamaria esses tipos aí para a comissão técnica, para a direção, hoje para as... Hoje são rádio, TV, Inter e Grêmio, eles mesmos cobrariam isso. Mas eu acho que isso aí eles mostram até para passar o tipo de motivação para o próprio torcedor. Não é uma questão de intimidade isso aí. Ali não é uma discussão, não está sendo passado o que é discutido. E se sabe que no vestiário tiver que botar o dedo na cara um do outro, eles botam, não botam? Não sei. Mas não cobram. Cobram. Mas isso é intimidade. Agora, tu passar isso para o torcedor, o entusiasmo, o espírito de vitória, de vontade... Né? Mas, Cadu, é muito artificial. Esse momento é um momento artificial. Esse momento na frente da câmera é um momento artificial. Não é verdadeiro. A espontaneidade é outra coisa. Eu ouvi uma entrevista hoje em que eu tive um assunto esclarecido desde 1986, foi esclarecido hoje para mim. O assunto Leandro, lateral direito do Flamengo e da seleção brasileira, e Renato. Por que o Renato não foi para a seleção, não viajou com o Tele, e por que o Leandro não foi? Se ouvia muitas histórias, e todas elas incompletas. Aí o Leandro, que jogou muito, contou. Diz, olha, o detalhe da frase, que é importante da explicação, eu cheguei, ia ficar numa festa até mais tarde, todos os jogadores foram para a concentração, e alguns pularam o muro, e eu disse que ia permanecer. E o Renato disse assim, eu vou permanecer contigo, não vou te deixar aqui sozinho. Solidário. E ficou com ele. Aí o Tele chamou, perdoou os dois. Depois, na hora da outra convocação, fez o seguinte, na hora da outra, chamou só o Leandro. E o Leandro, quando chegou para a apresentação, ficou sabendo que só ia ele e não ia o Renato. Ele disse, olha, se só vai o Renato, pode ficar com a seleção, porque esse cara... Nunca ninguém tinha dito isso, nem mesmo o Leandro, nem o Renato. Se ouvia muitas histórias, mas deles nunca, com esta precisão. Olha, vou ficar ao lado desse cara aqui e não vou... O cara renunciou à seleção, o cara que não quer ir para a seleção não fica anunciando, ele renuncia e acabou. Nós temos 1000 exemplos de quem quer fazer assim. Entendeu? Então, poxa, essa é uma história de vestiário. As verdadeiras histórias de vestiário demoram muito para aparecer. Muito. Quando ficaram 2 jogadores do Internacional no aeroporto em Paris, um colombiano e um peruano, porque não tinham passaporte, não podiam ir para o hotel na cidade, que era o Hidalgo e o Vargas, só ficou uma pessoa com eles que podia ir. O Yarley, que era jogador. Tinha que ter ficado um diretor, o diretor executivo, o presidente, seja lá quem fosse. Ficou um colega. Isto é que tem que ser mostrado no vestiário. Esse lado é o lado que nós precisamos saber. Luciano Duzak, essa força que o Internacional tem, 100% de aproveitamento, o ano passado, inclusive, apenas no Campeonato Brasileiro, apenas uma derrota para o Atlético Mineiro. Num gol aos 46. Num gol aos 46, né? A força que o Internacional mostra dentro de casa, e isso o próprio Daí já disse, o Melo também, o vice-futebol, o time para ser campeão tem que fazer e tem que vencer fora de casa. Né? Mas isso é uma força que o Internacional tem. Esse fator local, utilizar, embora eu sempre defendo, a torcida não ganha jogo, a torcida pode ajudar. Não ganhar jogo, quem faz o time é a torcida, não é a torcida que faz o time. Essa história de torcida ganhar jogo, a mim não convence. Não, mas acho que ajuda, tem participação. Mas tem uma simbiose da torcida com o time. Só que esta relação torcida e time faz com que o Internacional em Porto Alegre tenha um outro comportamento, ele joga diferente. É isso que se cobra do Internacional. Uma equipe que quer ser campeã, ela também tem que ter, longe da sua torcida, uma postura, um comportamento idêntico quando joga diante da sua torcida. Claro, eu não estou dizendo contra o Palmeiras, não estou dizendo contra o Flamengo no Maracanã, mas digo contra as equipes médias.
Quando o Internacional joga fora, o Internacional tem que ser propositivo, o Internacional tem que ter a mesma audácia, a mesma ambição que ele tem em todos os jogos do Beira-Rio. Contra o menor não pode trocar pontos. Tu não pode trocar. E talvez isso que te deixe fora do campeonato. Quer dizer, olha, o jogo contra o Santos, o jogo do Santos era para ganhar. Caso o jogo contra o Avaí, agora tu não pode trocar pontos. Tem que ganhar. E quando tu joga fora, pegar o próprio Chapecoense, tu pegar o próprio Santos, se o Internacional tivesse tido uma ambição maior contra o Santos, eu não tenho a dúvida nenhuma de que o Internacional poderia ter ganho a partida. Tu diria que o Internacional hoje, se já não é praticamente ou quase um time maduro? Não, o time internacional hoje, no aspecto de experiência, no aspecto de maturidade, o Internacional está pronto. Tu pega os jogadores, né? Tem jogadores de 36, tem jogadores de 38, tem jogador de 32, quer dizer, jogadores experientes, jogadores rodados, né? Hoje, o que o Internacional está tendo hoje, que não tinha ainda no ano passado, era o entrosamento, era um grupo com mais qualidade, com mais opções. E tem um jogador que, no meu entendimento, é o diferencial, é o que armou esse time, que é o Guerreiro. Quer dizer, a partir do Guerreiro, cresceu o Internacional no todo, mas cresceu o aspecto de confiança. Quer dizer, tu sabe que ali tem um jogador que decide, tu sabe que ele tem um jogador absolutamente pronto, uma referência, e isso fez crescer também o conjunto, né? todo o grupo de jogadores. Eu te pergunto porque esse amadurecimento internacional, e se percebe isso, que o Internacional hoje já mudou a mecânica de jogo. O Internacional não é mais aquele time de fechar a casinha e sair por uma bola, isso é no contra-ataque. Tá? O Internacional, com as modificações que teve o acréscimo desse menino Nonato aí, o Paulo Guerreiro, que queira ou não queira, é um jogador diferenciado, é um finalizador, é um jogador que faz gol decisivo, tá? E ele, em pouco tempo aí, quantos meses ele entrou um mês, contra o Caxias, no final do Campeonato Gaúcho, nas últimas da Libertadores, e ele já é um goleador do Internacional. Sabe que à medida que o time vai se acertando, né, Cadu, a audácia dos jogadores vai melhorando. E o cara ganha confiança, o cara vai pra... Eu estava olhando, por exemplo, vou pegar 2 jogadores de defesa, um do Inter e um do Grêmio. O do Internacional, o Cuesta, que é um bom jogador, tecnicamente, um cara sabe, mas ele ainda não tinha a confiança que ele tem hoje, até pela parceria que ele tem e pela composição adiante dele. E uma parceria que eu duvidei até o Moledo, não acreditava que o Moledo viesse a ser o que ele... A maioria duvidou. Mas não só o Moledo, o próprio Iago. Claro. Ele também, com o crescimento do Iago, te dá condições do quarto zagueiro de jogar. Mas aí é aquela famosa frase, né? Num time arrumado, o ruim fica bom e o bom fica ruim, e o time desarrumado é o contrário. Mas aí que eu queria chegar na confiança que o camarada ganha à medida em que o time está acertado. O Grêmio lançou agora um quarto zagueiro, o Rodrigues, e foi bem no jogo, mas ele ainda tem que provar que ele está bem. E aí tu percebe isso com clareza. Quando ele pega uma bola no lado do campo, o cara corre para próximo dele, vem dar um bico e joga para a lateral. Se ele está já seguro na posição, ele domina e está jogando, dá o passe para lá. São coisas que tu só vai adquirir quando tu tens a confiança, o entendimento com o teu parceiro, do lado e da frente. E essa mecânica de jogo, essa maneira, e aí eu acho que a entrada do Nonato foi fundamental, que fez com que o D'Alessandro se voltasse a ser um jogador útil e ser utilizado novamente como titular, né? Cadu, eu aqui, há 2 meses atrás, me perguntasse se o D'Alessandro tinha lugar no Internacional. Eu disse que era o D'Alessandro mais 10. Não no lugar que ele jogava e jogou os granais, marcando o lateral. Eu te disse que o D'Alessandro tinha que jogar no meio, entre os dois fincados. Centralizado. Entre o Guerreiro e o Nico Lopes. Porque é o jogador do passe, o jogador que tem a condição da alternância de jogo. Botar ele numa ponta direita para marcar o Cortez, ou seja, qual for o lateral esquerdo, eu acho que havia um grande equívoco. O D'Alessandro é um jogador que tem que ser marcado pela sua qualidade técnica e não ele sair correndo atrás. Não tem preparo físico, ele não tem condição atlética e não tem característica e perfil para isso. No momento que ele começou a jogar na sua posição e ele joga o primeiro tempo nessa posição do meio, e aí sim, no segundo tempo, quando já começa a estar cansado, bota ele jogar no lado. Mas quando ele joga no meio, o Internacional cria condições. Se olhar as estatísticas, o Internacional faz gols. É o tempo que o Internacional mais situação. Ele é o jogador que mais assistência deu para fazer gols.
Mas Quem sabe. Mas aí ele tem o apoio do Nonato. Não tenha dúvida. O ingresso do Nonato, porque o Nonato corre por ele, pelo D'Alessandro, por mais algum que estiver na redondeza ali. Claro que é que o ajuda. cara que dá a condição para o D'Alessandro poder jogar. Mas eu te pergunto o seguinte, Se tu tirar o Nonato e botar o Dourado, já não vai acontecer a mesma coisa. O Nonato foi contratado? Não, ele já estava no Internacional. Sim. E parece que não se via. É isso que eu cobro. Mas o que eu digo é o seguinte... Mas A aí é diferença questão do do Grêmio. time. O Grêmio meteu esse menino, o Matheus Henrique, e bota a jogar. Botou a jogar no Campeonato Gaúcho. Mas num time organizado. Botou obrigado. Mas num time arrumado, o diferente não sabe disso. Mas o Campeonato Tu botar Gaúcho, um menino num time desarrumado, Campeonato Gaúcho te serve para isso. Exatamente. Laboratório. Gaúcho serve para isso. Eu botar na Libertadores? Não, eu vou experimentar, vou ver a reação dele no Campeonato Gaúcho. Todos os treinadores colocam esses jogadores na obrigada. Quando eles não têm mais... Depois eles até dizem, olha, fui eu que lancei. Mas alguns são até cobrados para poder lançar. Às vezes quem lança... O Odair acabou arrumando. Às vezes quem lança... E outra vez é o dirigente. Chega lá e diz, olha, eu quero que esse cara jogue. Para um pouquinho com esse negócio aí, tira esse outro aí. O Odair acabou arrumando essa situação para o D'Alessandro, a mesma coisa que o Renato fez com o Douglas. O Douglas era um jogador, naquele momento era contestado, um jogador que não tinha. Acabou fazendo naquela área ali, ou seja, que a bola tivesse velocidade, que a bola andasse, tá? E acabou. E o Douglas foi um jogador fundamental. Mas hoje o futebol brasileiro está... A melhor fase do Grêmio nesse período de grande futebol que Foi o Grêmio com o Douglas. apresentou Foi com o Douglas. Nunca mais nós vamos ter um número 10. Foi com o Douglas. Mas também Até porque, até o José... tinha dois O futebol volantes. brasileiro não tem mais. Não tem, porque é raro. Camisa 10 hoje é Tinha raro. dois volantes também que corriam feitos malucos ali. Até é verdade, mas ele é um Não, cara não, com não. uma categoria extraordinária. Botava a bola e eu onde acho que queria. nunca mais nós vamos ter É verdade. um número 10 do estilo dele. Jogador que pifava, jogador que fazia gol de fora da área, Maestro jogador que tem uma pifador. visão. Você tem que jogar, o futebol está cada vez mais igual, E ele teve cada vez uma, mais pobre. Ele teve uma coisa importantíssima, Fernando, que ele resgatou para o Grêmio. O Grêmio é um time que, em razão também, ou principalmente, de tanto tempo se ficar sem ganhar, não ganhava, era cobrado e não ganhava, não cobrado. Os jogadores, o Grêmio montava time taciturno. Sim. Tire as pessoas pesadas, aquela nuvem cinza por sobre a cabeça, sempre de mau humor, azedos, com problemas, com insegurança. Não conseguiam ganhar e cada vez ficava pior. E o Douglas trouxe para o time uma coisa que o Grêmio tinha perdido: a alegria não só dentro do campo, mas fora. Aquela brincadeira de tomar uma cervejinha, de fazer meme com a cervejinha, vamos tomar mais uma e tal. E ele botou alegria no vestiário, as pessoas começaram, os jogadores do Grêmio começaram a ter alegria de convivência, de se dar bem com a torcida, até mesmo, inclusive, com a reportagem, com a imprensa, de vez em quando brigava aqui, brigava ali, como todo mundo briga, né? Mas, assim, ele trouxe para o vestiário do Grêmio, para os colegas dele, a amizade, né? Eles ficaram mais unidos e ficaram com mais vontade de jogar de forma alegre. E aquilo ali, para mim, eu que achei, na segunda vinda do Douglas, eu sinceramente, eu achei que não ia dar certo. Eu errei, que mordi a língua. Ele foi o cara que abriu a brecha para o Grêmio jogar aquele futebol maravilhoso. Jogador de qualidade. Foi realmente, o Douglas foi um dos melhores, das melhores coisas que aconteceu para o Grêmio de final da década de 90 para cá. E eu acho que chama mais atenção o Internacional em relação ao ano passado, que o Internacional pecou e não chegou, mas chegou a uma terceira posição aí e disputou o título até um determinado momento, porque sempre que perdia um jogador não tinha reposição, que o Internacional hoje tem a reposição. Hoje não tem o Dourado, tem o Lindoso, né? O próprio Nonato que surgiu, perdi o Patrick, o próprio Moledo que saiu, tem reposição. E isso para o campeonato é fundamental. Embora os clubes brasileiros hoje, o Campeonato Brasileiro é a terceira, né? Primeiro a Libertadores, depois a Copa do Brasil e depois vem o Campeonato Brasileiro. É que eu acho que nós vamos correr um risco com essa abertura da janela. É correr um risco. Todos os times, né? Vão perder jogadores importantes, vão perder jogadores insubstituíveis e mesmo tu tendo um resultado financeiro dessa saída eventual de algum grande jogador, tu não vai ter a condição da reposição no mesmo nível. O técnico, o resultado técnico pode ser até trágico, dependendo. Com exceção do Palmeiras. Né? O próprio Palmeiras perdeu o Ricardo Goulart. O próprio grande Palmeiras e o rico Palmeiras. Tu imagina se vem uma proposta
e provavelmente dizem que vem para tirar o Iago, daqui um pouco tira o Dourado, vão vender, ou tira o Everton do Grêmio, vão vender. Tu não vai segurar esses jogadores. E essa reposição? Tu tem um grupo hoje com alternativas. Se nós compararmos o grupo do primeiro semestre, a primeira parte do Campeonato Brasileiro desse ano, em relação à segunda parte do ano passado, sim, é melhor. Mas eu não sei se a segunda parte do campeonato deste ano vai ser igual ao do primeiro. Mas está sendo melhor, muito melhor. Não, a primeira parte. Muito melhor. Pelas saídas. Veja que o Internacional se vê o livre do Camilo e o Grêmio do Marinho. É um passo à frente para os dois. Os dois deram um passo à frente. Os dois deram um passo à frente. Foi motivo de alegria. Isso é verdade. O Camilo e o Marinho foram embora. Salvo o semestre, ó. O Marinho, coitado. O Marinho é retardado, Deus que me perdoe isso. Pois é, mas aí que culpa tem o Marinho? Nenhuma, claro que não. O Grêmio pagou 10 milhões pelo Marinho. Que não. E também é o seguinte, faz parte. Tu compra... Frase do Antônio Vicente Martins. Um abraço para o Antônio Vicente Martins. De tantas divergências políticas, mas tem coisas que eu me lembro dele e acho engraçadíssimo. Ele disse, quem é que trabalhou com futebol que não comprou um bonde por uma fortuna e pagou uma bacatela por um craque? Todo mundo marcha nisso, né? Não tem. Quantos jogadores tu chega e contrata achando que dá uma resposta? E não dá nada. E às vezes tu compra um cara... O eterno exemplo do Paulo Nunes serve até hoje, do Jardel. Quem é que veio no que o troco Paulo Nunes... Aliás, que veio no troco do Jardel até hoje, do Jardel. Não, já não. Do Magno. O Flamengo disse, não, só negocia o Magno se levar o Paulo Nunes. E o Jardel, os caras só se lembram que ele fazia gol de cabeça. Não, ele fez muito mais gols com os pés do que com a cabeça. Foi. Ele foi duas vezes chuteira de ouro da Europa. Aliás, também passou outro dia aí. Eu vi. Um programa. Sport TV, né? Um programa com o Paulo Nunes? O Jardel, Paulo Nunes e o... Que agora é comentarista. O Roger era o boleiragem. Ponta esquerda. Agora, Carlos Miguel. Tem, por exemplo, é que às vezes tem que também tem que dar tempo ao jogador. Eu não estou querendo dizer se o Marinho era bom ou ruim, mas o Marinho de Grêmio ficou 6 meses, né? Pegou lá 3 meses do final do ano passado. Mas eu acho que nenhum time ele foi um Se tu pegar o Nico Lopes foi uma hoje, aposta. Mas se tu pegar o Nico Lopes no Internacional, hoje, o primeiro ano do Nico foi horrível. Foi um horror. Tens razão. As pessoas diziam, tem que vender, tem que mandar, tem que sair. Teu argumento é muito bom, mas o Marinho foi mal no Inter, no Cruzeiro, no Fluminense. Mas aí e o Nico tem um detalhe. Aí eu quero chegar à conclusão que foi mal contratado. Foi, claro. O Nico é estrangeiro. E a gente tem adaptação sabe natural. Que o estrangeiro, a não ser um cara fora de série, né? E que não é... O Nico é um belo jogador, mas não é um... Sim, não é fora de série. Os estrangeiros, quando chegam aqui, e mesmo os brasileiros que estão fora... O retorno é complicado. É complicado. Mas só um cracaço, um cara assim, o André... Um Guerreiro, por exemplo, que ficou 2 anos sem jogar bola. Nós estamos falando de pessoas diferenciadas. Né? Tu fala assim no André do Grêmio, esse é um jogador que eu contrataria. Até pode errar. Porque ele foi bem em mais de um clube, não foi bem em todos, mas foi bem no Sport, foi bem no Santos. Agora, o Marinho, eu pessoalmente tinha convicção que não acertaria. Eu também. Eu digo, esse é um jogador que eu não pagaria metade do Grêmio pagou. Eu também achei que ele não... Mas esse veio na negociação do Arthur, ele precisava botar... eu não sei qual é o preço, eu não sei se... sei lá. É o contrabando? Tem essa Olha aqui, ó. É que tem umas coisas que tu olha e diz assim, trouxeram o Negueba, por exemplo. Estou falando só do Grêmio porque não tem nada a ver com o Internacional. Trouxeram o Negueba. Não vai dar certo. Não pode. Como é que o Negueba vai dar certo, sabe? Assim não dá certo. Agora, tem coisas que às vezes tu puxa, como é que não deu certo, né? É diferente. Sim, não, às vezes tem um jogador... É que nem aquele cara, então... E tem uns que tu sabe, que tu contrata, que o cara vem... Um que eu sabia que ia acontecer, cedo ou tarde, aconteceu no Viseu. Eu achava que faltava continuidade ao Viseu. Eu achava que o Renato gostava mais do André, assim, né? Do que do Viseu, porque ele insistiu. Mas eu acho que não é questão de gostar, Viseu, não é questão de gostar, a gente vai falar do Grêmio depois. Isso é uma característica do Renato. O Renato dá uma sequência de jogos. A oportunidade ele dá. E não é uma, não é duas. Se o jogador não der uma resposta, é evidente que ele é obrigado a tirar. O que ele vai fazer agora com o Viseu. Eu achava... O Renato dá muito tempo para jogar. Por isso que eu digo, daqui a pouco ele gosta mais de alguns do que de outros. Eu achava que se o Viseu
recebesse continuidade, ele ia acertar o pé, porque ninguém desaprende. Ele tinha jeito, mas eu já tinha desacreditado. Olha, no domingo o Internacional estará fazendo... No domingo o Internacional está com uma ação social aí, na partida contra o Avaí, no próximo domingo, então, jogo às 19 horas no estádio de Beira-Rio, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Inter está incentivando aí a torcida a doar 1 quilo de alimento não perecível. O objetivo é combater a fome e a má nutrição por meio do trabalho voluntário e doação de alimentos. Inclusive, só terá uma camiseta aqui, ó, essa camiseta que o Internacional combate a fome e a má nutrição. Haverá 2 pontos fixos de coleta de donativos no Beira-Rio, na partida contra o Avaí, então, no próximo domingo. Na Praça da Bandeira, em frente ao Gigantinho, e também na Estátua do Fernandão. Então, também participe, vá ao jogo, participe, levando aí 1 quilo de alimento não perecível e também colaborando para essa ação no Internacional do combate à fome e à má nutrição. E aí o que diz aqui nas costas da camiseta, posso ajudar. Claro que você pode ajudar, sim, levando, então, nesse jogo do próximo domingo, 1 quilo de alimento não perecível. Nossos 2 toques para Casa Pneus. É lá que você tem que fazer a revisão do seu carro e os pneus não estão legal, estão ficando careca, desgastados. Então, você aproveita o feirão de pneus que você sempre encontra lá na Casa Pneus. Revisão do seu carro e já troque os pneus. Avenida Ceará, 1055, lá que fica a Casa dos Pneus. Nossos 2 toques também para a DD Internacional, que é uma empresa aí participante no mundo do esporte, agregando qualidade e inovação para o mundo do futebol, promovendo serviço exclusivo, gerenciamento e consultoria. DD, competência, confiança e transparência no marketing esportivo, criação de marca para jogadores, clubes e patrocinadores. Vamos para um rápido intervalo, dando sequência depois aos nossos 2 toques e falando, olha... Tudo indica que terá um grande confronto aí, hein? Entre o ex-técnico do Grêmio, né? O Acri do Grêmio, foi campeão do Grêmio, e o Roger contra o atual, que também é um grande ídolo, se não o maior ídolo da história do Grêmio, que é o Renato Portaluppi. Já voltamos. Estamos voltando com o nosso 2 toques, com o Carlos Josias, com o animadíssimo Darcy Filho e o Luiz Fernando Zac. Você nos assiste os canais 24 e 524 da NET, para as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos ao vivo em todas as nossas plataformas digitais, nosso Twitter, hashtag RDC2Toques, nosso site www.rdctv.com.br, no YouTube e no Facebook. Você participa, né? Fazendo o programa conosco, mandando a sua crítica, a sua pergunta, e os letters ficam passando e você confere aí a sua mensagem. Também é importante que você compartilhe nos seus grupos, com seus amigos aí, para que mais pessoas conheçam a nossa RDC TV. Depois de amanhã vamos completar apenas 11 meses no ar, uma emissora genuinamente gaúcha, focado no nosso estado, com os assuntos do nosso Rio Grande, com produção totalmente local. O nosso WhatsApp também é para mandar sua mensagem, 51, código de área 998 15 9990. Nossos 2 toques para a Baidob. Tudo na linha automotiva você encontra a Baidob. Multimídias para todos os tipos de carro. Também tem lá automatização de portões, câmeras de segurança, casa inteligente. Pessoal do interior tem o site www.baidob.com.br. Pessoal de Porto Alegre, além do site, tem, e Grande Porto Alegre também, 2 endereços. Na Benjamin Constant 1315, esquina com a São Pedro, e a da Avenida Ipiranga, 5.800. Também para a Multissom. A Multissom, bom, aí é tudo em áudio, vídeo, instrumentos musicais, em qualquer cidade do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, uma loja sempre bem pertinho de você. Bom, o Grêmio já está em Salvador, está lá, para esse confronto amanhã, jogo às 19 horas, no encontro do Roger com Renato Portaluppi. Quem nos traz informações do Grêmio sobre o jogo de amanhã é o repórter Guilherme Paz. Renato colocou metas para o Grêmio alcançar até a parada da Copa América. Se classificar na Libertadores, se classificar na Copa do Brasil. Agora, resta a recuperação do Campeonato Brasileiro. O Grêmio ainda está na zona de rebaixamento com apenas 5 pontos conquistados. Faltam 3 partidas. 12 pontos disputados até a parada. A gente sabe que a gente não começou tão bem, né? Mas a gente tem a confiança, um de olhar para o outro, sabe que não é a posição onde o Grêmio tem que estar. Então a gente sabe que logo a gente vai decolar. E para essa decolagem, um obstáculo complicado amanhã à noite. O Grêmio encara o Bahia fora de casa. Time comandado por Roger Machado, que chega embalado.
uma vitória sobre o Fluminense no último domingo e a classificação na Copa do Brasil diante o São Paulo na quarta-feira. Além disso, o Renato conta com mais desfalques. Maicon nem viajou, foi poupado da viagem. E Everton se apresentou à seleção brasileira visando a Copa América. No ataque, sem Everton e sem Alisson pelas pontas, abriu vaga para ser conquistada. Pois é, estamos brigando aí por essa vaga, né? Tem jogadores ali que também estão brigando por essa vaga do Everton. Então, que tiver bem, que tiver melhor, que tiver mais tranquilo ali, confiante. Né? O Renato tem a confiança de todos os jogadores, isso que é o mais importante. O que entra bem. Com certeza, né? Agora abriu mais uma vaga. Então agora vamos ver o que ele vai escolher. Se ele vai escolher o PP de um lado ou do outro, ou outro jogador. Então essa escolha está nas mãos dele, né? Tomara que ele comece comigo para eu ter mais sequência de jogo. Tá, então esse confronto e o Grêmio... Mas o Grêmio... O Renato, no jogo contra o Atlético, disse que as portas não tinham nem fechado ainda, que não estavam nem taxiando. Teve essa vitória contra o Juventude, garantiu a vaga na próxima fase. E dá para dizer que o Grêmio, depois desse jogo, Juventude, decolou ou ainda está taxiando, Josias? Olha, são campeonatos completamente diferentes, né? E com comportamentos diferentes que o Grêmio vem tendo ao longo desse ano, para não falar nos outros. O Grêmio tem uma campanha razoável na Libertadores, uma campanha recém-começada na Copa do Brasil, não dá nem para avaliar, porque mal começou. Teve uma campanha boa no Campeonato Gaúcho, que a gente sabe que é o Campeonato Gaúcho, mas eu confesso que eu estou muito preocupado com a campanha do Grêmio no Campeonato Brasileiro. E não tem medo de cair, não é esse pavor, não é essa a questão. Embora também não dá para ficar brincando com essa, né? Que a gente já viu esse filme e sabe que daqui a pouco bate um pavor e tu não consegue mais botar o pescoço para fora. Aquela frase ficou famosa, né? O time grande não cai. O time grande não cai. Mas assim, eu tenho muita preocupação com o Grêmio, estou achando que o Grêmio... Estou vendo um Grêmio pouquíssimo produtivo, a ponto de a gente achar que jogou uma grande partida contra o Fluminense e perdeu, jogou uma boa partida contra o Santos e perdeu, quer dizer, está na hora de ganhar. E acho que esse jogo contra o Bahia é um péssimo jogo para começar a pensar em ganhar. Por quê? Primeiro que o Bahia é um time muito bom. Pelo menos o que eu vi do Bahia me agradou bastante. Me agradou bastante. O São Paulo tomou um sufoco do Bahia, tomou um banho do Bahia, embora o São Paulo esteja muito longe de ser aquele São Paulo que a gente sabe que foi, né? Segundo, o Roger é um bom treinador e o Roger foi inteligente. Foi inteligente pelo seguinte, foi inteligente para dar 2 passos para trás e ir treinar num clube teoricamente inferior aos que ele vinha se dedicando a treinar, ou sendo conquistado a treinar, como foi o Galo, como foi o Palmeiras. Acho que o Roger deu um pulo muito rápido na carreira dele e isso talvez tenha comprometido um pouco o desenvolvimento dele como treinador, porque ele passou a ter dificuldades de uma hora para outra, treinando grandes atletas, estrelas, e acho que ele passou a ter dificuldades em poder administrar isso. Mas acho que ele foi inteligente, às vezes, que ele escolheu um clube que ele não tem obrigação de ganhar. Exatamente, ele deu 2 passos para trás. E ao invés de pegar um Cruzeiro... E aí até a cobrança de ter que ser campeão. Exatamente, o Bahia está oferecendo uma oportunidade, vou ficar no Bahia. E ele ajeitou o time do Bahia. E ele é bom treinador, eu acho que vai ser um jogo ruim de ser enfrentado, o Bahia vai ser chato de ser enfrentado, e olha, sinceramente eu estou para dizer para vocês que por pior que possa parecer, um empatezinho lá é um belíssimo resultado. Depois recupera, também estou impressionado com uma outra coisa também, que ia me escapar. Eu estou bastante preocupado com essa série de lesões que o Grêmio vem tendo. O Grêmio não consegue repetir o time, sempre com o jogador lesionado. Eu já nem vou falar do Paulo Miranda, que eu já nem conto mais com o Paulo Miranda, sabe? De tantas lesões que esse rapaz sofre, infelizmente, e volta e meia tem alguém no hospital tratando disso, tratando daquilo outro. Para não dizer que não farei de flores, quer dizer que estou muito satisfeito com a produção do Viseu. Finalmente desabrochou, desencantou alguém no Grêmio e começou não só a jogar bem, tão bom quanto jogar bem, e começou a fazer gol. Porque eu pensei que não ia acontecer e começou a acontecer. Pelo menos isso, ou
Que bom que isso esteja acontecendo. É um bálsamo dentro dessa onda, principalmente no brasileiro, de sequências ruins de resultado e jogos. Mas eu acho que isso... Eu não chego a dizer que isso aí nem é razão para a crise no Grêmio. É uma má fase. O Grêmio não é mais aquele Grêmio. Não falei em crise, falei em preocupação. O Grêmio não é mais aquele Grêmio. Não é isso. Aí o Grêmio tem que ter consciência que o Grêmio não é mais aquele Grêmio. O Grêmio é um time em reformulação. A má fase pode te afastar de imediato da disputa do título. O Grêmio era um dos... Vamos lá, 5 clubes que todo mundo dizia. Favoritos, Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil. Daqui um pouco tu larga tão mal que esse campeonato não consegue recuperar para disputa. Vai lá jogar quinto, sexto, sétimo, que não é o objetivo do Grêmio. Eu tenho memória, e a propósito, doutor José, lesões faz 2 anos que o Grêmio está no G4 do Campeonato Brasileiro, matéria de lesões. E o Internacional esse ano está se encaminhando para isso. Faz 2 anos que o Grêmio está entre os 4 clubes com mais lesões no Campeonato Brasileiro. E o Internacional esse ano se encaminha para isso. Mas o Internacional é um pouco diferente, Darcy. São lesões curtas. O tempo de recuperação do jogador não é grave. Houve um desconforto muscular e fica 2, 3, 15 dias fora. O Grêmio, o José tem razão. O Paulo Miranda, esse é um mistério. Aí o detalhe é esse. O detalhe é que no Grêmio o camarada volta e não resiste a retornar. A má avaliação também está na hora de voltar. Mas essa é uma questão. A outra questão que eu gostaria de saber é o seguinte. Afinal de contas, que Grêmio... Que Bahia o Grêmio vai enfrentar? É o Bahia do Roger, como você disse até bem pouco tempo? É o legado que o Roger vai enfrentar, o seu legado? Eu preciso saber agora que os dois vão se enfrentar. Esse Grêmio que está aí... É a primeira vez que os dois se encontram. Quando o Grêmio ganhava, era o Grêmio do Roger. E agora? Qual é o Grêmio que o Roger vai enfrentar? O dele ou do Renato? Eu acho que o Roger... teve uma passagem pelo Grêmio razoável, boa, mas o Grêmio é o Grêmio do Renato desde que o Renato chegou. O histórico onde eu queria. A maioria das pessoas diz, até bem pouco tempo, que esse Grêmio era do Roger. Quando o Renato assumiu, ele começou mudando 6 no time. É verdade. Não, quanto a isso, sem Darcy, mas uma coisa... organizou o time. Quando tira o Negueba do time, cara, mas uma coisa eu fiquei ouvindo todo mundo. Quando tira o Negueba do time, tu organiza todo o time a partir dessa retirada. Quanto aos jogadores, não tem total razão. Só que não dá, isso é notório. O Roger mudou a maneira do Grêmio jogar, de toque de bola. O Grêmio era... suar sangue, imortal tricolor, era outro estilo. Mas o Grêmio teve isso com o Renato também. O Grêmio tem tido isso com o Renato também. O Grêmio teve isso. Eu cheguei a ver um cúmulo, porque na verdade tem coisas que são simbólicas do futebol e que tu tem que deixar, aquele simbolismo faz parte do teu clube, né? A camisa assim, o sangue assado, né? Essa história da imortalidade do Grêmio é uma simbologia do clube, é uma simbologia do Grêmio, não é? Tu não pode soterrar isso. Eu cheguei a alguns dizer... Não estou falando de ti. Alguns eu vi sustentarem. O Grêmio está substituindo a imortalidade, acabando com a imortalidade para transformar num futebol vistoso. Não mata o espírito do clube. Não mata o espírito. Se é para substituir alguma coisa, então divide. A imortalidade e o futebol bonito. Tu não precisa matar uma coisa para... O Grêmio passou a ser um tipo de toque de bola. Só que o Roger era um jogador, jogava muito lateralizado. O Renato aperfeiçoou. É mérito Renato, verticalizou. O Grêmio do Renato da vez anterior tinha... Não, estou falando dessa vez. Não, só para reafirmar que não foi inventado com o Roger, essa forma de jogar. O Grêmio tinha Carlos Alberto no meio de campo. Tu quer jogador mais voluntarioso que o Carlos Alberto? O Renato sempre gostou de jogar assim. O Renato jogou assim com o Vasco da Gama, um time ruim na época. Hoje, no Rio Grande do Sul, lá no lado do Grêmio, se você pedir assim, qual é o melhor treinador da história do Grêmio, os caras vão dizer que é o Felipe. E não foi campeão do mundo. O outro Espinosa que foi. É a passagem, é a marca de cada um que deixa quando passa. Mas se você for analisar a história, hoje você chega no Fortaleza, vai dizer que o maior treinador da história do Fortaleza é o Rogério Ceni. E não foi. Não é. Se olhar a história do Fortaleza, teve treinadores com muito mais. É que o momento hoje favorece a isso. Falar em marca. Marca
em relação à escola de seu banco. É o nosso banco, é o Banco do Rio Grande, é o Banco dos Gaúchos, seu Banrisul. Aquele banco lhe proporciona diversos produtos. Um desses é que está na tela para você aí, que é o Banrisul Saque Digital. Você, inclusive, que já é cliente do Banrisul, não baixou o aplicativo, baixe, porque você tem a segurança do Banrisul. Então, se você não é cliente, então clique Simplifique. Abra a sua conta no Banrisul. Economizar é comprar bem. Isso você tem no Grupo Zafari. Você tem preço e qualidade. Então, final de semana, passe no Zafari, faça suas compras aí e curta, porque preço e qualidade é só no Zafari que você encontra. Você está pensando aí em reformar sua casa, em construir? Então, você tem o que você possa imaginar e não imaginar em termos de material de construção é na Ferragem Lampião. Lá tudo em material de construção e também uma grande variedade aí de lâmpadas, refletores e luminárias LED. Você tem televenda e teleentrega. Os telefones estão aí para contato, 51, código de área, 3340-0899. E o WhatsApp 51, código de área, 991-80-0162. Fica na rua Alberto Silva, 85, bem próximo, quase na esquina da Assis Brasil. Estacionamento da porta, não é aquela que estaciona, entra no estacionamento, deixa, tem que caminhar, não. Estacionamento do lado da loja. E preste atenção no slogan da Ferragem Lampião, porque são mais de 30 anos, né? Então já diz o que é a Ferragem Lampião. Não ande em vão, vá direto a Lampião, porque lá você encontra tudo que você precisar em material de construção. Tá certo? Vamos para um rápido intervalo, voltamos seguidinha para o último bloco do nosso Dois Toques. De volta com o nosso Dois Toques, com o Carlos Josias, o animadíssimo Darcy Filho e o Luciano Zacos. Nos assiste os canais 24 e 524 da NES, principais cidades do Rio Grande do Sul, para o mundo. Vamos ao vivo, né, em todas as plataformas digitais, nosso Twitter, no nosso site, no YouTube, no Face, que você participa mandando a sua mensagem, compartilhando também. Tem o nosso WhatsApp, 51, código de área, 998 15 99 90. Nosso Dois Toques para a Village, serviço contábil, só você acessar o site da Village, né, se tornar um cliente da Village, acessando o site www.village.com.br, ou você liga, 51, código de área, 3641-2211. Também para o Grupo Aspecir, que todos os ramos seguros, assistência financeira e previdência, patrocinador oficial, Pilar do São José. São José que tem jogo de final de semana pela Série C do Campeonato Brasileiro. Uma vitória aí faz que o São José ingresse, está na 5ª posição e ingresse com a vitória no G4 da Série C do Campeonato Brasileiro. Também o Ipiranga disputando, também o Juventude, são os 3 clubes gaúchos envolvidos aí na Série C do Campeonato Brasileiro. O Brasil pela Série B jogou no início da rodada na terça-feira, venceu 2 vitórias, já saiu de zona de rebaixamento. Essa Série B e Série C, 1, 2 vitórias, a muda totalmente. Estava lá na última posição, agora já está em 12º, aí eu vive outra situação. 2 vitórias do Brasil, diante do América e do Guarani. O América, semana passada, no Bento Freitas, e na terça-feira, diante do Guarani em Campinas, 2 vitórias de virada, já tirou o Brasil da zona de rebaixamento. Nossos Dois Toques também para Ciência, Estética e Saúde. Olha, é um espaço totalmente voltado aí para a saúde, para o bem-estar, para a autoestima, especializado em diversos procedimentos aí, faciais, corporais. Tem a LPF, que é a técnica da barriga negativa, que é tirar aquela barriguinha que está bem inchada. Então, é lá na ciência. E também nutrição estética esportiva e a famosa micropigmentação capilar para você acabar com a calvície. Eu me dou como exemplo, tá aí? Olha como é que eu estava e olha como é que eu fiquei. Eu me dou como exemplo. Tá ali, ó. Tá na tela ali, ó. Tá na tela ali, ó. Eu me dou como exemplo. Tá? Se também você tá careca, não tem cabelo... Tava feinha a coisa mesmo, né? Tá, pô, o telhado não existia mais telhado. Olha, aí no caso... Tava ruim. Ó, no caso é quem... camoneta sem torda. No caso, quem tem a calvície aí, ó, e usa o cabelo e é calvo, não tem mais cabelo raspado, sei lá. Olha aí, deixa como você tivesse com o cabelo raspado. Não tem mais aquelas falhas. Então, isso você tem lá na Ciência, Estética e Saúde. Tome nota aí dos telefones, 51, código de área, 4066-1909. Tá aí de novo, tá aí para você conferir o que faz uma micropigmentação capilar. E o WhatsApp 51, código de área, 997-67-1909. As 2 últimas dezenas são as mesmas, tanto aí para o convencional quanto para o WhatsApp. É Ciência, Estética e Saúde. Olha, tem Campeonato Brasileiro, tem essa rodada aí,
A gente vai ter a parada em função da Copa América, tanto da Copa do Brasil quanto do Campeonato Brasileiro e Libertadores, vem tudo para o final. Mas hoje ficou definida a data, né, do sorteio dos jogos da próxima fase da Copa do Brasil, as quartas finais. Com a possibilidade de dar um Grenal aí, né? Quem sabe a gente possa ter, na volta do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, tem 2 Grenais pelo Campeonato Brasileiro. Pode-se ter no sorteio 2 pela Copa do Brasil e na projeção, passando pelos próximos adversários, também Grenal lá na frente. Né? Na Libertadores. Podemos ter 6 Grenais. Aí é muito Grenal, né? Me lembrei é muito Grenal. O Wolfmeister só fazia campeonato com 12 Grenais. Tinha que ter... né? O Campeonato Gaúcho tinha Grenal pra caramba. Tinha 20 clubes, tinha mais Grenal do que os outros jogos. Deixa eu só fazer uma frasezinha ainda sobre Renato e Roger. Eu sei que tem uma turma aí de viva do Roger que é uma coisa impressionante. É a minoria barulhenta. São poucos, mas fazem um barulho do cão. O Roger, que vai ter no Bahia, pode, com o Bahia, vencer o Grêmio, pode. Já dizia o grande Dino Sani que futebol se ganha, se perde, se empata. Não vão ficar achando, por isso, que ele é melhor que o Renato, pelo amor de Deus. O Roger, para conseguir estar no mesmo patamar do Renato como treinador, vai ter que, no mínimo, ganhar a mesma coisa que o Renato ganhou. E o Roger, até onde sei, tem só um campeonato regional até agora com o Atlético Mineiro. Mas é uma grande figura, um grande ser humano, foi extraordinário jogador, eu tive a felicidade de trabalhar com ele na década de 90, torço muito por ele, quero que ele seja um belo treinador e quero que um dia, se tudo correr bem, ele venha no futuro a treinar o Grêmio e tenha, exatamente, e tenha uma felicidade maior do que teve quando esteve aqui. Deixa eu fazer referência a algumas mensagens. Pelo Face você acompanha suas mensagens aí, os letters ficam passando. Deixa eu fazer referência aqui pelo WhatsApp, né? Vamos lá, diz aqui deixa eu abrir aqui agora. Deu um passo à frente levando o Paulo Paixão com ele. Isso foi inteligente. Vamos lá. Sim. Hoje o nível do programa é digno de elogio, convidados educados e com comentários muito equilibrados. Parabéns, o Atahualpa, lá de Santa Maria, nos assistindo. Um abraço para o Atahualpa. Depois eu tenho que... Não é. Depois eu tenho que ligar para ele, tenho que pegar o telefone dele. Grande Atahualpa. Esse aqui, deixa eu ver se eu tenho o nome aqui. Santa Maria, o Valdemiro. Oi, Darcy, o Renato era... não. Era bruxinho, Leandro. Todo carioca sabe disso e tu não sabia. É a questão dos bruxismos, Leandro. Mas é uma área que eu não frequento. Pois é. Eu também não. Vamos lá, Cadu. Estamos aqui em Capão Novo assistindo. Que bom ver o Josias. Um abraço, o Elfo. Viu, Josias? Elfo. Grande abraço. Boa noite, Cadu. Só você mesmo que poderia oferecer melhor do esporte. Os 3 dinossauros que eu adoro são os que mais entendem de futebol. Um abraço do amigo Brasinha. Que maravilha. Grande Brasinha. Obrigado, dinossauro é sacanagem. Tudo bem? Tranquilo. Dinossauro é sacanagem. Nós dinossauros do futebol, ele dos pneus, e a gente vai levando a vida aí. Vamos lá, deixa eu abrir outro aqui, o Gilson. Gilson, o Rodrigues é o tipo do jogador que só de olhar a gente vê que será um grande jogador de futebol. Deixa eu ver quem é que assinou aqui. Não sei se será um grande jogador, mas ele leva a gente. Certo. Ele leva decidido. A gente. Ele leva a gente. Mas eu acho que mostrou... Por que não jogava antes? Por causa do contrato. Não tinha contrato. Essas questões que aí o treinador não decide. Se tu coloca antes, valoriza muito o jogador, aí tem o contrato para renovar. Aquelas coisas que sabe. Foi a época que aconteceu com o Pato, Matheus Henrique, né? Matheus Henrique, mesma coisa tudo. O João Boa Nova, grande Cadu, parabéns, o programa Abraço do Záquia. O João Boa Nova que é o cabeça, né? Que é internacional. Fernando Sommer, aí vai provocar o Darcy. Opa. Quando será a despedida do Tardelli? Pergunte ao senhor Darcy, temos que nos programar. É uma pergunta inteligente, de um telespectador muito inteligente, mas eu não disse que ele iria embora, eu disse que ele pediu para o empresário negociá-lo. Eu dei o nome do empresário, dei toda a história e não fui desmentido. E ele ficou em Porto Alegre a semana passada para fazer treinamento físico
visando a recuperação física, e aí você, quando faz um treinamento, se imagina que exista também uma dieta, um programa. E ele foi participar de uma feijoada na casa do Nilmar, junto com ao lado do Diogo, dos gêmeos. Por sinal, um grande guri, o Diogo, gosto muito Estamos encerrando. Tomara que ele tenha muita sorte. E o outro menino, e o Labarte. Só isso, ele foi se cuidar, fazendo corridas. Comendo uma feijoadinha depois. Mas isso olha aqui, ó. Você só com pé de porco. Só faz isso. Estamos encerrando. Domingo, mais um grande golaço da nossa RDC TV, que tem trazido grandes eventos esportivos e muitos outros virão pela frente. Então, no próximo domingo, nós vamos trazer ao vivo para você a 30ª Maratona Internacional de Porto Alegre, Unimed, com a narração de Paulo Brito e toda a nossa equipe aí de esportes, trazendo para você a 36ª Maratona Porto Alegre Unimed. Nesse domingo, olha só, hein, a partir das 6h30 da manhã, vamos até quase meio-dia, trazendo ao vivo a maratona. Então, o evento é uma realização da Unimed com a RDC TV, a organização é do Corpa, Clube de Corredores de Porto Alegre. Não perca nenhum detalhe, você vai conferir aí em todas as nossas plataformas digitais, no nosso Twitter, no nosso site, no YouTube, no Face e pelos canais 24 e 524 da NET. Então, mais esse grande golaço da RDC TV ao vivo no domingo a partir das 6h30 da manhã, a 36ª edição Porto Alegre Unimed. Bom, ponto final, né? Como sempre, saímos daqui, vamos ao Barranco, restaurante churrascaria mais premiado do Rio Grande do Sul, referência nacional. Não esquecendo que terça, quarta e quinta aos domingos, promoções do Barranquinho, o Complexo do Barranco, sempre à sua disposição. Eu vou para lá e qualquer lugar, né, com o meu quê da São Morte. São dois endereços, Avenida Ipiranga 81 e 13 e a mais recente revenda na Avenida Ceará 370. Olha, final de semana, né? Vai para uma balada, não quer saber de blitz, vai para um cinema, para um teatro, vai para o futebol, para onde você for. Não quer saber de estacionamento? Teletax 32 26 19 19, 24 horas à sua disposição. O que é mais importante é a segurança, quem me leva e quem me traz. Bom, na sequência vem o Jornal da RDC com todas as informações do dia e logo após o Cruzando as Conversas, sempre com assuntos extremamente relevantes, né? Então, você continue aqui com a programação da nossa RDC TV. Um grande final de noite, um bom final de semana. Nosso Dois Toques volta na segunda-feira, né? Às 21 horas, repercutindo aí e tomara com 2 vitórias da dupla Granal nessa rodada de final do Campeonato Brasileiro. Continue aqui com a nossa programação, um grande final de semana e um grande final de noite. Tchau, tchau. Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors, Avenida Ipiranga 7110 e GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas.